Oi, 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 galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7, do canal Química Tonight. Galera, vou falar para vocês nesse vídeo sobre hidrocarbonetos, mais precisamente sobre radicais orgânicos derivados desses hidrocarbonetos. Beleza? Você precisa conhecer os radicais orgânicos para que, logo na sequência, você entenda como que se dá o nome para hidrocarbonetos ramificados. Bora lá? Então, a primeira coisa que eu preciso falar é a definição do que vem a ser radicais orgânicos. Bom, uma definição bem bacana é a seguinte: radicais orgânicos são fragmentos de moléculas obtidos por homólise. Fragmentos de moléculas obtidos por homólise. O que é um fragmento? Wanderson, um pedaço. Um pedaço de molécula. Mas como é que você quebrou? Você quebra através de um processo chamado de homólise. Mas o que é homólise? Bom, lise você conhece. Lise é quebra. O que é homo? Homo é igual. Uma quebra por igual? Pode pensar assim. Quando você vai quebrar uma ligação covalente, vou fazer um exemplo, um rascunho bem rapidão aqui. Imagina uma molécula de cloro Cl2, cloro-cloro. Você poderia quebrar essa ligação de maneira assimétrica aqui. Se você quebrar desse jeito que eu mostrei no rascunho, um cloro fica na forma de cátion, o outro na forma de ânion. E essa quebra que eu provoquei aí no rascunho é uma heterólise. Você não quebrou a ligação bem no meio. Mas nessa aula, nesse vídeo, o foco não é a heterólise, o foco é a homólise. O que é homólise? Uma quebra por igual. Dá uma olhadinha no desenho, perceba onde foi que eu quebrei a ligação. Ah, você quebrou bem no meio. Um elétron para um lado, o outro elétron para o outro lado. Cada espécie resultante vai ficar com esse elétron desemparelhado. Beleza? Radicais nada mais são do que espécies com elétrons desemparelhados, sem o seu parzinho. Tem um elétron solitário, você percebeu. Mas a definição mais assim legal é fragmento. O que são radicais? Fragmentos de moléculas obtidos por homólise. Pronto. Beleza? Então, quando você faz uma quebra desse tipo, uma homólise, o que vai acontecer? Você vai produzir dois pedaços, dois fragmentos. Só que esse fragmento que não me interessa agora. Por quê? Porque ele é um fragmento que nem tem carbono. Então, esse não me interessa. Qual o fragmento que interessa para a gente? Aquele que tem carbono. E esse é o fragmento que você vai chamar, a partir de agora, de quê? De um radical orgânico. O que é um radical? Um pedacinho de molécula que foi quebrado. Quebrado de qualquer jeito? Não. Quebrado através de um processo chamado de quê? De homólise. O que é homólise? Essa quebra mais simétrica, onde cada espécie resultante fica com um elétron desemparelhado. Fechou? Tranquilo? Só uma observação. Esse radical orgânico que a gente produziu aí, eu teria várias formas de desenhar ele. Eu poderia desenhar ele assim, ó, CH3, e uma bolinha que representa um elétron desemparelhado, mas é muito comum você ver nas suas provas esse radical escrito assim. Dá na mesma, tá? Se aparecer o risquinho ou a bolinha, dá na mesma. Quando aparecer o risquinho, não pode esquecer que aqui tem apenas um elétron. Ah, mas eu aprendi que quando aparece o risco são dois elétrons. Não. Nesse caso é um só, porque não tem ninguém do outro lado. Então, o que são radicais orgânicos? Fragmentos de moléculas que foram obtidos por homólise. Pronto. É um pedacinho de molécula. Vamos para frente? Bom, a gente estuda nesse vídeo os radicais que têm apenas um elétron desemparelhado, que podem ter mais. Mas o que cai assim, com frequência nas provas que você faz são os radicais monovalentes. E o que tem de legal nesses monovalentes? Todos eles têm a mesma terminação. Todos eles terminam na palavra "il". Todos. E os radicais monovalentes, o que é mono mesmo? Tem apenas uma ligação disponível. Os radicais do tipo monovalentes, vocês podem dividi-los em alcoílas. O que é alcoílas? Nome horrível. O que é isso? Alcoílas é quando a ligação livre, que eu desenhei em vermelho, está localizada no carbono saturado. Perceba que esse carboninho aqui não faz dupla, não faz tripla. Se a valência livre ou a ligação livre estiver num carbono saturado, esse tipo de radical é chamado de alcoíla ou alquila. Pronto, é o que mais cai. Pode ser que essa valência livre, essa ligação em vermelhinho, esteja num carbono insaturado por dupla. Percebeu? Aí eu chamo de alcenila. Pode ser ainda que essa valência livre, o risco em vermelho, esteja grudada diretamente ao anel aromático, o benzeno, por exemplo. Aí você vai ter um radical denominado de arila. Então, os radicais monovalentes, todos eles vão terminar em "il", e eles podem ser subdivididos nas seguintes classes: alcoílas, alcenilas e arilas. Existem mais, mas não é conveniente falar isso aqui agora.
Qual que mais aparece nas provas? Alcoíla. Esse cai mesmo. Beleza? Tranquilo? Vamos agora acostumar com alguns principais. Olha esse primeiro radicalzinho, CH3 com um risquinho do lado aí. Ele é um radical. O que esse risquinho representa mesmo? Um elétron que está solitário, desemparelhado ou celibatário. Por que celibatário? Celibato me lembra padre. É exatamente isso. O padre, ele não se casa, fica sozinho. Por isso que esse elétron solitário se chama de desemparelhado ou celibatário. E por que o nome desse negócio é metil? Bom, você está vendo um carbono só. Um carbono é met. Certo? Ah, mas não tem duplo, deveria ser metanil. Verdade. Mas para o nome ficar mais compacto, resolveram chamar de metil. Met, um carbono, il, porque é um radical monovalente. Então esse é o radical famoso chamado de metil, ou metila também. Os dois nomes são comuns, metil ou metila. Quando fala de metila, você lembra do cebolinha dentro do buraco, né? Olha para cima e diz, metila daqui, é isso? O próximo, quantos carbonos tem? Tem 2. 2 é et. Então o nome dele vai ser etil. Agora olha para os dois próximos. Eles têm 3 carbonos cada um. Então os dois vão ser propil. 3 carbono é prop. Só que no primeiro, a ligação livre dele está no carbono da ponta. Eu chamo só de propil. No segundo, a ligação livre dele está no carbono do meio, perceba? Vamos dizer que aqui fosse o primeiro carbono, aqui fosse o segundo, aqui fosse o terceiro, ou vice-versa. Onde está a valência livre? No do meio. Aqui eu não chamo de propil. Eu chamo esse cara do quê? De isopropil. Ok? Tranquilo? Daria para pensar também num lance de simetria. Eu poderia desenhar para você o isopropil assim, ó. CH3, CH, CH3, e colocar uma valência livre aqui, ó. É o mesmo desenho, é exatamente o mesmo. E desse segundo jeito que eu desenho, dá até uma noção melhor de simetria. Entendeu? Então esse propil simétrico você chama de isopropil. Tudo bem? Tranquilo? Então metil, etil, propil e isopropil são radicais que caem com muita frequência. Beleza, vamos para frente. Mais uma série de radicais monovalentes. Todos esses que você está vendo têm 4 carbonos. Então, então vão ter o mesmo nome? Não, não exatamente o mesmo nome. O primeiro tem 4 carbonos, a valência livre dele, a ligação livre ou elétron desemparelhada na ponta. O nome dele, butil, fácil. Mas por que o de baixo é chamado de isobutil? Bom, dá uma olhadinha nisso aqui. Isso que eu acabei de destacar para você. Lá no slide anterior, isso era chamado de isopropil. Só que esse que você está vendo tem um carbono a mais. Não vai ser isopropil. Qual vai ser o nome dele? Vai ser isobutil. Ele é um isopropil com um carbono a mais. E o de baixo? Diferente, né? Olha a valência livre, ele está aqui. Você percebe que essa valência livre está nesse carbono, que é um carbono do tipo secundário? Então, eu vou ter que chamar esse cara de sec-butil. Pegou? E o de baixo? A valência livre está aqui, está aqui. Ela está em que tipo de carbono? Está num carbono que é do tipo terciário. Então, que nome que eu vou dar para esse radical? Térquico-butil. Então, butil existem 4. O butil normal, o isobutil, o sec-butil e também o térquico-butil. Esses não caem com tanta frequência. Beleza? Os que caem com frequência são os 4 primeiros. Tranquilo? Todos esses que eu te mostrei acho que 8 já, todos eles são do tipo alcoílas. Por quê? Em todos a valência livre está num carbono saturado. Pronto. Bora lá. Olha esses agora. O que tem diferente? Apareceram anéis aromáticos agora. No primeiro exemplo, você tem um anel benzênico, mas tem uma ligação disponível. Isso aqui é uma ligação, ó, isso aqui é uma ligação que está disponível para alguém grudar ali. Então, esse tipo de estrutura me lembra um radical. Qual que é o nome que a gente dá para esse radical? Esse é o radical chamado de fenil. Ele já é do tipo arila. Por quê? Porque a valência livre está ligada diretamente no anel aromático. Atenção no próximo. Ele é um radical, tem uma ligação sobrando, mas o nome dele é um pouquinho diferente. É o que? Benzil. E um aviso importante, ele não é arila. Ah, mas eu estou vendo um anel aromático. Só que a valência livre dele não está ligada no anel. A valência livre está no carbono que é normal, que é saturado. Então o nome dele é benzil. Tudo bem? Olha os 3 de baixo. Você concorda que eles se parecem pra caramba, não é? É muito parecido um com o outro. Mudou só o lugar. Beleza? Só um aviso. Se você tivesse o benzeno e mais esse CH3, apenas o benzeno e mais esse grupinho CH3, sem ser um radical, se chama tolueno. É um solvente orgânico de cheiro muito forte. Tolueno. Agora, a partir do momento que eu grudei alguma coisa,
tem uma ligação sobrando ali, ele não é mais um hidrocarboneto, ele é um radical. E qual que é o nome desse radical aí? Por ser derivado do tolueno, eu chamo de toluil. Só que tem uma palavrinha na frente, percebeu? O primeiro você chama de ortotoluil. O segundo, que mudou pouquinha coisa, você vai chamar de metatoluil. E o outro, que mudou pouquinha coisa de novo, você vai chamar de paratoluil. O que mudou? Mudou a localização da valência livre. Aqui ela está no carbono mais próximo do CH3. Aqui está no carbono um pouquinho mais longe. Aqui está no carbono mais distante de todos. Vamos fingir que aqui fosse a cabecinha dessa estrutura. Essa valência livre está bem perto da cabecinha, como se fosse no ombro. Por isso que eu chamo de orto. No segundo exemplo, essa valência livre está um pouquinho mais para baixo, como se fosse na mãozinha. A mão é mais longe da cabeça. Aqui está a cabeça da molécula, aqui embaixo está a mãozinha. Por isso me lembra meta. E no último exemplo, se aqui fosse a cabecinha da molécula, onde está a valência livre? Lá embaixo, bem longe da cabeça. No pé, então. Faz sentido? Se está no pé, começa com P. Me lembra para. Beleza? Quando está pertinho, orto, um pouquinho mais longe, meta. Quando está mais longe possível, posições mais longe, mais distantes possíveis, se chama de para. Os três são chamados de toluil, só que tem essa diferençazinha na frente. Orto, toluil, meta e para, toluil. Beleza? Se alguém não pegou, aqui está a cabecinha da molécula. Aqui está o ombrinho, aqui está a mãozinha, aqui está o pezinho. O, M, P, orto, meta, para. Tranquilo? Show de bola. Então a gente acabou de ver os principais radicais que você precisa conhecer para que você entenda na sequência como que se faz para dar nome para os hidrocarbonetos ramificados. Beleza, galera? Dê um molde like, compartilhe com quem você puder, compartilhe com a torcida do Corinthians, pelo menos, ou do Flamengo, beleza? Inscreva no canal caso você não esteja inscrito ainda. Um grande abraço, fui!